Olá! Hoje a gente vai mergulhar na filosofia profunda, quase mística do amor, pelos olhos de um dos ocultistas mais importantes do século XIX, Eliphas Levi. Para ele, o amor era bem mais que um sentimento. Era, na verdade, a chave mestra dos maiores segredos do universo. Vamos explorar essa ideia juntos. E já começamos com essa frase que é um verdadeiro soco no estômago, né? Pro Levi, o amor não é só uma parte da magia, ele é a magia. A gente não está falando de um sentimento que vem e vai, mas da força fundamental, secreta por trás de tudo que existe, de todo o poder, é o motor oculto do mundo. Então, para conseguir acompanhar o raciocínio do Levi, a gente precisa meio que resetar o que a gente entende por amor. Não é algo passivo, sabe? É uma força ativa, uma energia primordial que, quando a gente entende e consegue dominar, revela os grandes mistérios da existência. Agora, olha que interessante essa definição aqui. O amor, segundo Levi, começa como um desejo, uma coisa mortal, passageira. Mas, para ele virar algo eterno, ele precisa de sacrifício. É nesse ato de se doar, de se sacrificar, que o amor vai além do prazer de um momento e se transforma numa virtude imortal, uma força que realmente dura. E bem no centro da filosofia do Levi existe um conflito, uma batalha que acontece dentro de cada um de nós. A luta entre o amor de verdade, aquele que se doa, e a sua sombra, o egoísmo, que só quer saber de sugar, de absorver tudo para si. E essa tabela aqui, nossa, ela deixa tudo bem claro. O amor é expansão, ele se dá, ele se sacrifica, ele entende o que é dever e gera vida infinita. Já o egoísmo é o contrário, é contração. Ele absorve, ele pratica rapina, ele só exige direitos e, no final das contas, leva à morte eterna, ao completo isolamento. Essa citação do próprio Levi é pesada. O ódio do egoísta busca destruir para que ele exista sozinho. E ele não para aí, ele diz que até o falso amor do egoísta busca absorver para que ele possa ainda gozar sozinho. Ou seja, para o Levi não tem meio termo. O egoísmo é uma força de aniquilação, tanto no ódio declarado quanto na sua forma de amar. Agora a gente chega num dos pontos mais fascinantes do pensamento dele, que parece até um nó na cabeça. Como é que o amor pode ser, ao mesmo tempo, o ponto mais alto da liberdade e a forma mais pura de dever? Parece contraditório, né? Mas a solução para isso é a chave de tudo. Essa é a grande questão. Pensa bem, se dever é uma obrigação e liberdade é a falta dela, como é que dá para juntar os dois? A resposta do Levinas não é simples, não, mas ela é daquelas que mudam a forma como a gente vê as coisas. Então, a virada de chave está nesse processo. O amor começa como um desejo mortal. O ato de se sacrificar, de colocar o outro acima de si mesmo, isso é um ato de pura liberdade. É uma escolha. E é essa escolha livre que transforma o amor numa força eterna, num dever que ninguém impõe, mas que a gente abraça por vontade própria. É a liberdade se realizando no dever. E aqui a gente chega no clímax do pensamento de Levi. É onde surge uma forma mais alta de amor, uma força capaz de harmonizar as grandes dualidades do mundo, de resolver conflitos que parecem impossíveis de resolver. E essa força tem nome: caridade, ou caritas. E olha, não é no sentido de dar esmola não, é a ideia de um amor que vira solidariedade universal, abnegação total. É o amor que enxerga que no fundo somos todos um, e age a partir daí. E o poder dessa tal caridade é gigantesco. Dá uma olhada no que ela consegue unir. Ciência e fé deixam de ser inimigas. Razão e religião encontram um caminho comum. Conflitos históricos resolvidos. A caridade é a base para a paz de verdade, para a solidariedade universal. E esse diagrama aqui do próprio Levi mostra perfeitamente essa busca pela união. A filosofia dele não separa as coisas em caixinhas, ela entrelaça tudo. Razão, fé, caridade não são caminhos diferentes, são partes de um único sistema para entender a realidade. Depois de toda essa complexidade, Levi nos dá essa definição, que é de uma simplicidade genial. Amar é isso. É encontrar o eterno, o divino, o infinito, dentro do que é limitado, mortal, finito. É conseguir enxergar Deus numa outra pessoa, numa criatura. E com essa definição a gente começa a fechar a nossa análise. O ato de amar, então, se torna nada menos que a própria experiência do divino acontecendo aqui, no mundo material. É a gente participando da criação. Porque no fim das contas, amar é viver. É a força que nos empurra para expandir quem a gente é para além de nós mesmos. É viver nos outros, com os outros e para os outros.
Porque amar também é saber, é um tipo de conhecimento superior, que dá uma intuição do absoluto, uma sabedoria que só a razão, sozinha, nunca conseguiria alcançar. E, finalmente, por que amar é ser capaz? O amor nos conecta com a força primordial do universo. Isso nos dá o verdadeiro poder, a capacidade de realizar o que parece impossível. E a gente termina com essa pergunta, para reflexão mesmo: se o Levi tiver certo, se o amor é a substância de Deus e o grande segredo da magia, então cada ato de amor verdadeiro não é só uma emoção passageira, é um ato de criação divina, um ato que ecoa por todo o universo. A pergunta que fica é: o que de fato a gente está criando quando ama?